acordo com o motivo que levou a alma a esse ato de violência contra o seu próprio corpo físico. O que faz mais o suicida sofrer é o tribunal da sua consciência. Ela o acusa permanentemente, mostrando em uma tela mental os acontecimentos, de modo que a intuição acresce para a sua razão o que deve fazer para reparar, vestir novo corpo, predisposto a determinados sofrimentos no reparo do que estragou, sendo que não são iguais os caminhos de reparo de todos os suicidas. Cada um tem a sua consequência, e a bondade de Deus é tão grande que mostra aos encarnados, pelos processos das comunicações dos espíritos com os homens, o destino dos suicidas. Se vem à tua cabeça essas ideias, procura desfazê-las, porque o condicionamento é uma realidade, de tanto pensar, acaba se fazendo. Desfaz o pensamento negativo no trabalho, junta-te aos que pensam melhor, para seres um deles. Por vezes, encontramos grandes personagens trabalhando no mundo espiritual, de forma que nos admiramos ao vê-los, com a bagagem de conhecimentos adquiridos. No entanto, se encontram preparando para vestir de novo a carne, em reparo do que destruíram. Convém pensar nisto e procurar se desfazer da ideia negativa de eliminar a vida física, porque a consciência cobra, e ela é um tribunal implacável dentro da criatura. Quando te encontrares em duras provas, resultado da violência contigo mesmo, lembra-te das palavras de Jesus, a te dizer na acústica da alma. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Marcos 11:22. E a sua palavra é como energia divina que nos faz caminhar com a nossa cruz sem esmorecer. Mas, há ainda outra fala do Mestre, desta forma: vai e não peques mais. Todas as duas advertências devemos segui-las, compreendendo a necessidade de respeito às leis naturais. Sabemos que a sorte de todos os suicidas não é a mesma, mas, no fundo, todos sofrem de acordo com os sentimentos que os levaram a esse desastre moral. Sabemos que os efeitos dos suicídios não são idênticos na pauta da vida, e rogamos a Deus que no amanhã todos sejam esclarecidos e a humanidade do futuro não veja mais nessas sugestões nefastas de tirar a vida de si mesmo, uma conforto ou porta de se livrar do mal. Para tanto, é preciso começar a trabalhar em todos os meios de esquecer esse ato indigno. A doutrina dos espíritos vem nos mostrar, pelos processos da reencarnação e comunicação com os que se suicidaram, que não vale a pena praticar o suicídio. O sofrimento continua depois do túmulo, e as consequências são desastrosas, pelos meios da própria consciência. Se mais tarde tiver a doutrina de dar explicações mais profundas sobre o suicídio, melhor para a humanidade. Porém, o que sabemos é que deves fazer o melhor em teu favor, evitando esse ato de violência contra ti mesmo e trabalhando igualmente para que os outros não cometam o mesmo erro que muitos fizeram. Copiar somente o bem, e seguir a Jesus, porque este nunca erra o caminho para Deus. Somente o amor salva. E Deus é amor. Capítulo 40. Livro dos Espíritos, questão 958, horror ao nada. O homem geralmente tem horror ao nada, certamente é porque ele não existe, nos diz o Livro dos Espíritos. O medo da morte tem diversas causas que nos induzem a essa ilusão. Não obstante, os milênios de vida que deveremos viver nos educará sobre todos os dramas que nos fazem sofrer. A maior causa do medo da morte, pelos encarnados, e a mudança de planos, para eles desconhecidos. Perder o corpo quando se encontra na matéria, passa a ser uma violência para os menos avisados, e no caso do suicida que acabamos de falar em mensagens anteriores, eles mesmos destroem seus corpos, procurando se esquecer da vida ou encontrá-la melhor. A perda da memória para muitos faz surgir temor. Entretanto, não se morre todos os dias, quando se cruza o portal do sono. A natureza leva a alma ao exercício para a desencarnação todos os dias sem o perceber. Contudo, fica na consciência alguma coisa,
dizendo que ninguém morre e que a vida continua em todas as dimensões. O medo do nada é condição da alma em marcha para o verdadeiro despertamento espiritual. No entanto, a coragem em excesso é muito perigosa para o espírito, porque é essa coragem sem compreensão que o leva por vezes ao suicídio. Deves fixar bem na mente e no coração que o nada não existe, e que não deves temer e, sim, aumentar a esperança na vida que é uma realidade. Jesus veio ao mundo para sanar das mentes em desequilíbrio o medo da morte e o horror ao nada. Fazendo o que fez, nos fenômenos por ele praticado, deu à humanidade uma certeza de Deus e da continuação da vida do Espírito, cada vez mais sublimada. E, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Lucas 10:23. Verdadeiramente, eram bem-aventurados os que assistiram aos fenômenos produzidos pela presença de Jesus, em todas as suas modalidades, porque Jesus fez desaparecer a morte e o nada, infundindo vida em todas as criaturas que o seguiram com fé, confiando em Deus. Deves alegrar-te cada vez mais, porque o nada não existe. Em todo lugar, existe algo de vida, falando sobre a presença do Criador. Eis que surge a esperança no meio de todas as dúvidas e faz nascer a vida onde se julgava haver mortes, faz nascer o amor, onde o ódio iludia as criaturas. Hoje, é a própria ciência que nos afirma que não existe espaço vazio, sempre existe algo, que por vezes desconhecemos. A doutrina dos espíritos, qualificada como espiritismo, resplandece no mundo das consciências, mostrando outras dimensões de vida, para que possas ter mais esperança no viver. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 959, Vida Futura. O instinto do homem, reconhecendo a vida futura, lhe vem do seu conhecimento, antes de vestir-se de carne no mundo terreno. Ele é, pois, instruído no mundo espiritual sobre todas as leis que comandam e regem as vidas e as coisas da terra, aí existindo e entrando no processo de reencarnação, quantas vezes forem necessárias. O ser humano guarda na consciência todos os transes de vida e morte e, principalmente, de que viverá depois do túmulo. Todos têm intuição disso, desde o índio, até o mais civilizado e, ainda mais, todas as religiões e filosofias espirituais estudam esse assunto, mostrando aos seus seguidores que ninguém morre. A consciência fala todos os dias, isso é tema comum na acústica da mente. A doutrina dos espíritos traz para a humanidade a certeza da continuação da vida depois da morte do corpo, e, para tanto, os que já se foram para a espiritualidade estão voltando, como fez Jesus, deixando sua mensagem de vida e meio mais fácil de viver, alcançando a tranquilidade e aumentando, desse modo, a esperança. Todo homem conserva vaga lembrança do que viu e sentiu antes de tomar um corpo de carne. Deus não deixa alma alguma sem essa esperança. Todas as nações preocupam-se com o seu futuro e as religiões revestem essa crença com fórmulas que hoje não têm mais razão de ser. Se tudo se aperfeiçoa, quanto mais as coisas espirituais. Jesus foi luz que eliminou as trevas, mostrando, com a sua ressurreição, que realmente ninguém morre, aparecendo diversas vezes e se mostrando como era para ser conhecido a todos os seus seguidores. Se o Espiritismo é a continuação do cristianismo, ele faz o mesmo. Pela mediunidade, é mostrada aos que ficaram na Terra a presença do Espírito por variados meios, de modo que ninguém pode negar a evidência. Pode-se dizer que não existe uma família na face da Terra que já não teve um testemunho de que seus parentes e amigos continuam vivos. Os meios são muitos e eles os usam para dizer que estão mais vivos que antes. Com o passar dos tempos, a multidão, diante de todos esses fenômenos e outros que deverão surgir, irá perguntar o que fazer para alcançar a felicidade. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que haveremos,
pois, de fazer. Lucas 13:10. Diante desta interrogação, falaremos a todos que sigam a Jesus, que observem o seu evangelho e semeiem sementes de alto valor moral, que amem e sejam caridosos em todos os aspectos das necessidades humanas. Se tiveres de fazer uma viagem, deves preparar as malas, levando o suficiente para a tua tranquilidade. É o que deves fazer, preparar-te moralmente, despertando tuas qualidades valiosas no coração, para a grande viagem que todos devem empreender além do túmulo. Quem não tiver essa segurança, sofrerá duras consequências. A doutrina dos Espíritos pede às criaturas para estudarem, trabalharem e compreenderem, por todos os meios, a vida, sendo honestas e boas, perdoando as ofensas, esquecendo-as, e amar a Deus em todas as coisas, cultivando a fé e construindo a paz no coração, pela transformação interna, não se esquecendo de Jesus, acompanhando seus passos. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 960, Penas e Recompensas. A noção das penas e recompensas vem da mesma fonte, com o espírito sempre se recordando do que ouviu no mundo espiritual. A consciência é um livro aberto escrito por Deus. E se a escrita divina é mais perfeita que todas as escritas humanas. Ela é vida e tem o poder de orientar a mente. A voz interior parte da consciência, de maneira que o homem ouça por muitos meios possíveis e passe a aplicar os conselhos. Quando os esquece, ela torna a dizer, até que o ser encarnado comece a viver, compreender e respeitar as leis espirituais. Tudo da lei se encontra gravado na consciência. Como descrever para os homens o que é consciência? A linguagem terrena não dá condições para tal. Por ser engenhosa sua operação divina, ela dispõe vivamente de que o homem, e mesmo o espírito, deve fazer. No entanto, ele é sempre teimoso, e fazendo o contrário responde pelas consequências. Essa é a lei de justiça. Se o ser humano tem vaga ideia das penas que haverá de sofrer em fazendo o mal, igualmente tem a mesma ideia das recompensas em fazendo o bem, e é nessa luta que ele acorda, com o perpassar dos tempos, para o amor e a caridade. A alma não presta bastante atenção às advertências, é por isso que ela sofre. No entanto, esse é o aprendizado de quem não tem ouvidos para ouvir, pela ignorância, situação essa, pela qual todos passam. Somente o tempo pode prepará-los para o advento da luz. A dor é uma mestra que age na profundidade do ser. Sem ela, não alcançaremos a tranquilidade espiritual, sem ela não acordamos, sem ela não conhecemos o amor. As sementes que caem em boa terra são semeados pelos espíritos já maduros, que já despertaram para a vida sublimada, pelo processo de passarem por todas as agressões do mundo. A lei confere todas as almas de vez em quando, como testemunhos para ingressarem, quando preparadas, em planos mais elevados. Outras, enfim, caíram em boa terra, e deram frutos que vingaram e cresceram, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Marcos 4:8. Espíritas, procurai plantar boa semente nas mentes humanas e em terra boa, para que elas cresçam e prosperem muito, que a colheita em vosso coração será com abundância. Trabalhando no bem comum, não precisareis pensar em penas, somente em recompensa, e recebereis a paz que ofertastes aos outros nos caminhos percorridos. Se a vossa consciência continua vos cobrando, deveis escutar, trabalhar e servir com paciência, que ela sabe o que faz, pois, é a voz de Deus na vossa intimidade, e somente vos deseja o bem e a tranquilidade de coração. Prestai bem atenção quando a voz interior vos falar. Não podemos dizer que não conhecemos as leis, porque, antes de tomar o primeiro corpo físico na Terra, somos instruídos teoricamente no mundo espiritual pelos agentes de Deus, que sabem das nossas necessidades. Todos temos pressentimento das verdades, se a elas damos atenção, os caminhos melhoram, se não,
Sofremos a lei de justiça que nos cobra, e a cobrança nos serve de lição para o futuro. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 961, no momento da morte. Diante da importância da questão do Livro dos Espíritos, enfocada neste capítulo, vamos transcrevê-la, para melhor entendimento. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E a resposta dos benfeitores espirituais desce dos planos resplandecentes, como a chuva fresca na relva ressequida, ou como o sol desfazendo a bruma que por vezes dificulta os corações a compreenderem a verdade. Ela, na sua pureza espiritual, em forma de bênção de Deus, para os seus filhos. A dúvida, nos sépticos empedernidos, o temor, nos culpados, a esperança, nos homens de bem. Meditemos nestes conceitos de luz, que a força do Evangelho do Mestre inspira na feição do cristianismo, como sendo o próprio Cristo a nos falar. Que ouça quem tem ouvidos para ouvir e entendimentos para entender, porque os agentes de Deus se encontram em todos os pontos da terra para assistir os homens de boa vontade, aqueles que batem, porque é batendo que a porta se abre àquele que busca, e é buscando que se encontrará. Jesus, por intermédio dos seus discípulos espalhados por todo o globo, responde todas as questões aos que queiram saber com honestidade e amor. Não obstante, quando a mente da criatura passa a se abrir em todos os rumos do saber, quando os valores espirituais começam a desabrochar no coração, surgem nos caminhos as tribulações e, diante disso, a resposta nos chega por Paulo, na seguinte exposição. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Coríntios 2, 4, 8. Em geral, somos casas velhas, com necessidade de serem derrubadas, construindo-se nova moradia. E nessas mudanças, a própria natureza do homem rejeita as modificações. Se desejas mudar teu nível de vida, prepara-te para as tribulações, para as perplexidades e a violência dos que se encontram na retaguarda. Os sépticos certamente encontrarão a dúvida ao chegarem ao plano do espírito, pelo processo da desencarnação. Os culpados, por justiça, encontrarão o temor no plano da realidade, mas os homens de bem, aqueles que a tudo amam sem exigências mesquinhas, que a tudo perdoam e servem sempre, esses encontrarão a esperança de viver mais, à porta da verdadeira felicidade. O Espiritismo vem explicar a natureza de vida destes companheiros, te ajudando a escolher o melhor caminho, para que tenhas, depois do túmulo, o fruto das sementes plantadas. Devemos estudar a nós mesmos nos planos que habitamos, procurando descobrir os sentimentos que nos dominam, para fortalecê-los ou extirpá-los, dependendo da sua natureza. O Evangelho de Jesus nos ensina o que fazer. O trabalho deve ser iniciado por nós, que mãos invisíveis nos ajudarão a dissipar o mal, no plantio do bem que nunca morre. Sabemos que cada um alcançou uma escala de progresso no aprumo da vida. Aquele que já despertou para a verdade, é a esse que falamos, por ter ele capacidade de assimilação das coisas espirituais. Que Deus te ajude a compreender a fala dos benfeitores da vida maior. Se já leste o Livro dos Espíritos, torna a lê-lo, pois nele existe muita coisa mais oculta nas entrelinhas para a tua paz. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 962, Sépticos. Já falamos que o espírito, quando no mundo espiritual, antes de reencarnar, passa por muitos estágios de aprendizado e de experiências, e sendo assim, como pode haver sépticos? Essa, a pergunta de muitos. Acontece que a carne envolve a alma e faz com que ela esqueça as lições recebidas. Certamente que a consciência derrama avisos constantes na mente ativa. No entanto, esta somente os registra com mais intensidade, de acordo com a evolução e com o interesse que tem a alma.
nos caminhos que escolheu para percorrer. As almas endurecidas, que falam de materialismo e que se desvinculam das escolas espiritualistas, achando que é perda de tempo, o fazem mais para tomar atitude contrária aos outros, aos quais chamam de fanáticos. Porém, com o tempo, esses espíritos vão acordando, pela força do próprio progresso, e não tem outro caminho que não seja acreditar em uma força soberana, que a tudo dirige com a mais ampla inteligência. Como negar a Deus, seja qual o nome que se lhe queira dar, diante de tantos fenômenos que a natureza expõe para as vistas humanas e espirituais? Já meditaste na harmonia dos mundos, na fertilidade da terra, na simplicidade das águas, sem as quais não haveria vida entre os povos? O que dizer do valor do ar, da função da eletricidade no mundo, do nascimento de uma criança, da grandeza nos mares, da maravilha que é o corpo físico? Eis uma porta aberta para outras deduções. A própria ciência, que é céptica hoje, começa a estudar pontos pelos quais deverá encontrar o espírito. O progresso, fato irreversível em todas as sociedades, é portador dessas descobertas, na função divina de fazer o filho pródigo voltar à casa paterna. Que queres mais? Deus, apesar de se encontrar fora de nós, o seu amor é tanto que se acha dentro da nossa consciência por processos que ainda ignoras, mas que o mesmo progresso irá te dar meios de descobrir. Quando chegar esse dia, compartilharás da festa de luz nos arraiais do teu coração. Os que sustentam a descrença na vida espiritual por tantos anos, quando chega o momento da morte, mudam de opinião, porque vê uma fresta de luz a lhes indicar a vida e passam a escutar a consciência, que lhes falava tantas vezes sobre a vida eterna. Todos fomos feitos iguais, por sermos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, amoroso e santo. O materialismo é a semente plantada que deve ser destruída, é o joio que está crescendo com o trigo, mas, quando os dois estiverem grandes, será arrancada. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Mateus 15:13. Esse joio será arrancado pela raiz, para que nunca mais cresça nos corações humanos. Não tenhas dúvidas sobre essa verdade. A pureza de pensamentos está chegando às sociedades humanas, mas, como nada deve surgir com violência, a natureza conhece e se trata com as coisas do espírito, e é na sequência da vida que a verdade vai chegando no silêncio, sem nunca deixar de apresentar-se para libertar a criatura. Isso é Deus agindo com amor, fazendo-nos caridade pelos agentes de luz do seu coração. No amanhã, somente os livros citarão os sépticos, sem que ninguém mais alimente este estado de alma, por ser ele contrário às leis naturais. A crença na vida vai ser generalizada e se passará a viver movido pelo amor, nas asas da esperança. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 963. Nada é destituído de valor. Deus se ocupa de toda a criação. Ele cuida com amor de todas as criaturas e para tanto fez leis que regulam o bem, estabelecendo harmonia. Quando fugimos dessas normas, sofremos as consequências. Não há quem receba mais nem menos das suas mãos generosas, cada um recebe aquilo que pode suportar, pela elevação alcançada. O Todo-Poderoso tem seus agentes que assistem a todos, em todos os ângulos da criação, fazendo correção onde necessário, para que a justiça esteja sempre presente no mínimo ou no máximo. E essa justiça é a presença de Deus, como o Pai de todos os seres. Muitos perguntam: e quando existia somente Ele no centro da vida, qual seria a razão das leis? O Criador nunca ficou só, no seu seio palpita a vida. O seu hálito lhe dá todas as respostas, quando emitido em todas as direções. Não existe tempo, na origem dos assuntos, pois, tudo se confunde, espírito, matéria e os intermediários de todas as coisas. O tempo se desfaz, e o espaço deixa de existir,
ante a paternidade universal. Como explicar o inexplicável? Como entender o que não pode se entender? Buscar aprofundar-se em todos os assuntos do espírito é perda de tempo, porque estamos no começo das lições que pretendemos aprender. Basta o que estamos seguindo e aprendendo, mas, sempre indo avante, porque o aprendizado verdadeiramente é eterno, na eternidade de Deus. Podemos chamar os impulsos do progresso de convergência, pois quando pensamos que chegamos ao fim de certos ensinamentos, passamos a convergir para outro ângulo, e quando pensamos que chegamos ao máximo, ele se torna mínimo pela convergência que nos mostra outros planos de maiores entendimentos, e esses pontos para os quais deveremos convergir são eternos. Deus se ocupa de tudo, com o máximo carinho, porque Ele é amor, e buscando além, é muito mais que o amor, porque somente Ele criou esse estado de alma e a criação não pode ser igual ao Criador. Deus cuida do verme tanto quanto dos anjos, e dá a todos eles, segundo as suas necessidades. Muitas outras coisas ainda iremos compreender quando chegar o momento de tudo vir à luz, para que se dissipem as trevas. Consultemos a Marcos neste sentido, quando ele assim se refere. Mas Jesus lhe advertiu severamente que o não expusessem à publicidade. Marcos 13:12. E vejamos o termo severamente. Devemos ter o cuidado de não lançarmos pérolas aos que desconhecem seus valores, pois a verdade deve ser dosada para que não venha ferir e desfazer condições espirituais já formadas. O progresso, é certo, é portador de coisas novas, no entanto, ele é dirigido pelo bom senso da espiritualidade maior. Deus cuida de todos os seres que criou, para não colocar fardos pesados em ombros frágeis. Isso é justiça, isso é amor. Estudemos, pois, com atenção, para que não venhamos a sofrer as imprudências de saber o que não devemos, na pauta das nossas vidas. Tudo está semeado em nossas consciências, mas cada qual absorve o que pode suportar. E Deus é a suprema harmonia, que distribui com parcimônia as verdades, de maneira que suportemos as suas luzes. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 964, Limites Divinos. Deus tem suas leis como agentes de equilíbrio, por isso estamos sempre alertando os irmãos quanto à observância delas, em todas as suas atividades. Se violas essas leis no mínimo que seja, vem a resposta delas para o seu caminho. A ignorância que tenhas desta forma de educação de Deus, pode-se dizer é superficial, pelo fato de que todas as almas, antes de receberem uma roupagem física, são instruídas pelos benfeitores espirituais. Mesmo o homem primitivo, quando errava, passava a agir com mais cautela, demonstrando temor pelo castigo. É, pois, uma prova de que Deus não se esquece de ninguém, assistindo todos com o que suportam para viver melhor. Para que tenhamos alcançado a paz de espírito, não podemos dividir o reino da harmonia, colocando ao seu lado a desarmonia, pois são situações antagônicas. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Marcos 13:24. A nossa mente deve estar sempre una com a mente divina e, para tanto, Jesus veio nos ensinar essa unidade, quando dizia: Eu e o Pai somos um. Devemos ser unos com Jesus, para compreendermos a verdade e ela nos libertar. Quando violas a lei na alimentação, comendo em demasia, o próprio organismo reage e pode surgir alguma enfermidade. Não é Deus te falando para teres parcimônia no comer? Ele fala por leis que Ele mesmo criou. Deus tem suas leis a regerem todas as nossas ações, sejam os espíritos encarnados ou desencarnados. Tudo vive e respira sob a ação dessas leis naturais que existem em todo o universo. O sábio sofre menos, ou nada, em toda a sua vida, por ser obediente a Deus, enquanto o ignorante se escandaliza por simples ofensa. Ele não compreendeu ainda o valor e a proteção do perdão nos seus caminhos.
Não alcançou o valor da alegria, do amor e da fraternidade que segue o desprendimento. São valores que o sábio já usa, para a paz de sua consciência. A cada criatura foram dados cuidados a serem observados, e somente ela deve fazer esse trabalho, servindo de conquista para si mesmo. Quando compreender seu destino, começará a ver e a sentir que verdadeiramente existe a felicidade. O Senhor envia-nos os seus agentes de luz para nos inspirarem constantemente, não ficamos relegados às margens do caminho. É neste sentido que falamos sempre que Deus está em toda parte, tendo o poder de conferir quando lhe aprouver. De fluir a verdade é muito nobre e certo, mas melhor ainda é saber dosá-la para as consciências que ouvem. E quando vem dose maior para todos, por ordem do soberano Senhor, aparece o digresso dos que não estão preparados para ouvir, o tanto quanto foi divulgado. Os recursos são enormes em todas as áreas de aprendizado, para a paz de todos os espíritos em todas as faixas de vida. Confiemos em que Deus é sempre bondade para seus filhos, e não dá pedra a quem lhe pede pão, nem escorpião a quem lhe pede peixe. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 965, Sofrimentos depois da morte. Não podem ser puramente físicas as penas e gozos da alma. A mudança de mundos influi, a nos dizer que estes haverão de ser de conformidade com o plano que habita. Desde quando ela mude de faixa, tudo que a cerca tem afinidade com o seu modo de viver. A matéria, podemos dizer, se purifica, alterando-se as suas propriedades pelas quais a conhecemos, e tomando nomes diferentes. O próprio espírito também passou por várias nomenclaturas, já pertenceu a muitas divisões, para chegar à condição de espírito imortal consciente. A alma propriamente dita não é matéria, nem a matéria é alma no seu termo definido. No entanto, uma se confunde com a outra por serem interdependentes para manifestarem suas qualidades. Esse assunto tem outros aspectos que os homens ainda não podem notar. A vida tem seus segredos para que possas buscar sempre o melhor entendimento sobre as leis naturais. Nada tem de carnal as penas e gozos dos espíritos, a não ser quando estão revestidos da carne, com outros tipos de sensações. O mundo dos espíritos tem variadas faixas de vida e cada uma com a sua específica sensibilidade, em que o espírito assegura para viver cada vez que subir mais, que elevar-se, por sentir e saber dos que já foram. Quanto mais crescimento, mais felicidade. O espírito, quanto mais livre das paixões inferiores, mais sensível fica para sentir e registrar o mundo que o cerca. Ele compreende, pois, que a alma tem poderes que nós mesmos, no plano de vida no mundo espiritual, ignoramos, quanto mais os que se encontram na terra, envolvidos nas paixões terrenas, aturdindo seus sentidos com coisas que para nós são ilusórias. A matéria, para os espíritos ignorantes e endividados, se assim podemos dizer, é uma benção de Deus, por lhes fazer esquecer as suas artimanhas. Já o espírito livre, este é mais sensível, e tudo que ele pensa já vive. A carne é um esconderijo para a alma, servindo-lhe de amparo para a limpeza do seu karma. Deus não iria criar a lei de reencarnação por brincadeira, mas no sentido de despertar valores que o espírito conduz na sua intimidade. E quando despertada a fé no coração humano, ela lhe faz grandes prodígios. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Mateus 15:28. A fé tem poderes a que a natureza divina obedece sobremodo, nos planos ensinados por Jesus Cristo, como quando ele disse: a tua fé te curou. No plano do espírito, as sensibilidades são da maior importância, de modo que o que pensas logo será obedecido. É necessário, então, que tenhamos muito controle nos pensamentos, porque eles são reais, e a natureza responde imediatamente à nossa vontade. Para o espírito educado, isto é ótimo,
Mas, para o espírito cheio de paixões inferiores, é melhor ficar escondido na carne até assimilar e viver a educação espiritual. O ser humano ainda não tem condições de viver bem na área do espírito puro. Ele ainda vive na teoria, somente depois irá passar para a vivência das realidades espirituais. Esta máxima deve ser meditada e conhecida em todo o mundo. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É por isso que a atmosfera da Terra se encontra cheia de espíritos, esperando assimilar a educação cristã, para depois ingressarem em outra faixa de vida, melhor que a atual. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 966, Ideias absurdas. O homem, por vezes, faz absurda ideia das coisas que não tem capacidade de compreender. Falta-lhe capacidade de sentir a realidade espiritual, então ele cria imagens grosseiras de acordo com a sua capacidade de entendimento. É inteligência que ainda não cresceu, por lhe faltar tempo para tal progresso. No entanto, o tempo assegura que no porvir será diferente, assim como foi para os que se encontram na dianteira. A comunicação humana é incompleta para traduzir as coisas espirituais. A humanidade passa por fases difíceis, capazes de levá-la ao delírio, com grandes esperanças. É hora decisiva da escolha dos caminhos a percorrer. À medida que o homem se instrui e se educa, ele vai tendo uma percepção mais avançada acerca das coisas espirituais, passando a vivê-las, encontrando nos seus próprios recursos maior discernimento. A teoria em tudo vem primeiro, para depois vir a vivência. Vamos notar que os grandes missionários que estiveram na Terra, sem esquecer o maior, que foi Jesus, passando a dar exemplos enobrecidos para a humanidade, sofreram as consequências das suas atividades de amor, e mesmo os que os acompanharam, na hora difícil, fugiram. Aí, a personalidade divina sempre sustenta sozinha seus nobres ideais. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Então, deixando-o, todos fugiram. Marcos 14, 46 e 50. Na hora do testemunho, somente tu deves ficar de pé com teus ideais de nobreza, para que no amanhã a tua coragem no bem fique como exemplo de luz. As ideias absurdas deverão ceder lugar a pensamentos de esperança, que sempre os missionários nos deixam, escrevendo com a própria vida, usando a tinta do próprio sangue. O tempo, juntamente com o progresso, vai nos mostrar o quanto vale o esforço próprio, para a autoeducação dos sentimentos. Tudo, no entanto, tem um preço bastante elevado e sacrifícios incomuns, porque deste modo desabrocharão os talentos do coração, no sentido de que a consciência se tranquilize, tomando-se fonte de paz. O meio em que vives, dar-te-á muitas lições de bem ou mal, contudo, deves te preparar para seguir teu caminho com os próprios pés. Devemos estimular nos corações a fé, pois ela é realmente a essência espiritual da luz do coração em Cristo. Ninguém esconde o que é. Deus lê nos nossos sentimentos tudo aquilo que eles queiram manifestar, bem antes de se tomarem realidade. Então, se já sabemos disso, modifiquemos nossos pensamentos, palavras e obras, para não nos envergonharmos diante do Senhor. Assim, as nossas ideias de paixões se tornarão pensamentos de amor, secundando a nossa boa vontade para o bem sem barreiras e o amor sem condições. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 967, A felicidade dos bons espíritos. A felicidade dos bons espíritos consiste em ter uma tranquilidade de consciência imperturbável. Eles se desvincularam do ódio, por amarem a todos sem distinção, não têm ciúmes, por confiarem em todas as criaturas, não têm inveja, por serem partidários do desprendimento, não surge em seus pensamentos a ambição, portanto têm ingressado em todos os movimentos da caridade. Desconhecem todas as paixões inferiores, por amarem constantemente a Deus em todas as coisas, vivem bem com seus semelhantes em quaisquer faixas de vida,
compreendem as necessidades dos animais e sabem, pela vida que levam, abençoar a todas as dimensões da natureza, respeitando-a como mãe. A felicidade do justo é essa. No entanto, tudo isso lhe custou um preço, o do trabalho interno nas câmaras sensíveis da consciência, lutando todos os dias, minutos, horas sem tréguas, sem que os outros percebessem e passando, por vezes, como tolo aos olhos dos intrigantes. A felicidade dos bons espíritos se encontra dentro do coração. O seu maior prazer é, pois, fazer o bem, sem escolher quem deve receber sua ajuda. É o que disse Jesus: o céu se encontra dentro de vós. Os espíritos felizes já encontram o céu na sua intimidade. Amar é tudo na sua vida, o seu verdadeiro alimento. Eles não experimentam necessidades quais as dos que ignoram a verdade, nem têm angústias e encontram nos sofrimentos estímulos para viverem mais felizes ainda. No entanto, a felicidade dos espíritos é proporcional a cada plano que eles alcançaram. Somente os espíritos puros encontram e gozam a felicidade suprema sem mácula. Mesmo que eles estejam em lugares cheios de paixões humanas, eles não se contaminam. São quais os diamantes em meio da lama, brilhando sempre. Há, como já falamos, uma infinidade de graus, onde se vêem espíritos de todas as categorias, gozando de felicidade relativa, mas avançando por saber que ela existe, despendendo esforço e trabalho para sua conquista. Os espíritos puros trabalham sempre em favor dos ignorantes, em favor de todas as faixas espirituais, por ordem de Deus. Eles são conscientes de que todos alcançarão a luz do coração, despertando Cristo no centro da vida, deixando assim nascer o sol de Deus na sua intimidade. Os benfeitores da eternidade conhecem que a evolução, o despertamento das almas tem uma sequência, como nos mostra a natureza. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois espiga, e, por fim, o grão cheio na espiga. Marcos 4:28. Espírito algum saiu das mãos do Criador na condição de anjo desperto para todas as suas qualidades espirituais. Ele surge com a engrenagem das faculdades todas em seu mundo interno, porém, para serem despertadas no decorrer dos tempos. Todos os espíritos nascem perfeitos, por saírem do ambiente divino, que é todo perfeição, porém, nascem sem evolução, e vão acordando, como disse Jesus, na sequência que a natureza nos mostra. A lei é a mesma para todos. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 968, Satisfação das necessidades materiais. A felicidade, como se conhece na Terra, tem muitas nuances na sua posição, como situação de prazer. No mundo material, a felicidade é puramente animal, pelos gozos que o homem desfruta por inspiração da carne, ao passo que a felicidade do espírito despertado para a vida maior dos bons espíritos, é diferente. Em cada degrau da vida da alma, que ela já alcançou, a felicidade se mostra de maneira diferente, mas sempre deixa-nos entrever que existe a felicidade perfeita, nos planos onde o amor é tudo. Mesmo na Terra já existe, pela evolução do espiritualismo, pessoas que começam a perceber a necessidade de trabalhar dentro de si, nas modificações morais, de modo a alcançarem o clima da felicidade. Estas pessoas, ao chegarem ao mundo espiritual, encontram mais facilidade de compreender as mudanças que deverão ser operadas em seus caminhos. Uma coisa devemos dizer a todos: as paixões nascem na intimidade da matéria, para que o espírito possa lutar e vencê-las. São como que contrastes que, no fundo, educam. Elas embriagam a alma como vinho, mostrando a felicidade ilusória, mas que existem outras, e a razão busca essas outras, mesmo na inconsciência, e o tempo nos diz que devemos ter esperança. O tempo é o grande agente de despertamento espiritual, capaz de nos clarear a mente para novos trabalhos,
onde a luz passa a despertar os valores do coração. Encontramos muitos homens que se sentem torturados até a morte, por não terem condições de satisfazer seus gozos materiais. As paixões lhes trazem ansiedade à alma, turvando sua vida, para que eles venham a pensar em outras vidas, e sintam outras modalidades de gozos, o gozo do espírito. O animal no homem precisa morrer, para dar nascimento ao espiritual. São semeados sempre, pelos espíritos nobres, pensamentos elevados para todos, sem distinção, mas os seres humanos, ainda presos às paixões inferiores, não favorecem o ambiente para nascimento das boas ideias, e eis o que acontece. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Marcos 4:7. Se as sementes de vida são lançadas em todas as direções, em todos os lugares, elas estão, por assim dizer, chegando até onde estás também. Prepara-te para recebê-la, respira esse ambiente de luz, porque isso depende de ti. Não deves reclamar que Deus se esqueceu de ti no mundo. Ele, a bondade divina, dá a todos na mesma medida, só que cada um recebe o que precisa receber, na pauta da sua evolução, que chamamos de despertamento espiritual. Não te deixes torturar por simples paixão, da qual o mundo da matéria está repleto. Verdadeiramente ela educa, mas, se já fazes parte dos que acompanham o Crisma e desejas viver a vida que o Mestre ensinou, não precisas mais deste ambiente negativo. Levanta a cabeça e trabalha dentro do coração, pela força do coração do Mestre. Conhece a verdade, que ela tem o poder de te libertar para sempre. Se é apologista do amor, pois ele, na feição do mundo e para ganhar corações, é a caridade. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 969, Gozo dos Espíritos Puros. O que se deve entender sobre a contemplação dos puros espíritos em torno de Deus, que as velhas e carcomidas filosofias teológicas ensinam, são alegorias, sugestionadas pela percepção intuitiva que têm, pelas faculdades que possuem, no entanto, não sabem interpretar as belezas da criação. Os espíritos cantam louvores a Deus, mas é na execução do trabalho em que se empenharam, na disseminação da harmonia universal. Vejamos que a própria natureza, em todos os seus departamentos de vida, canta louvores, desde o átomo até as galáxias. Todavia, o seu canto é dinâmico, avançando, por ser o cinetismo lei universal. Nada há no universo sem movimento, se nada para, como os espíritos puros, que chegaram à perfeição, poderiam ficar somente contemplando o Criador. O próprio Jesus disse que o Pai trabalhava sempre e que ele operava constantemente. Corroborar? Esses agentes de Deus, de quem tanto falamos, são espíritos altamente identificados com o Pai, e que viajam por toda a criação, com destinos que os homens desconhecem, levando a verdade e sustentando a fé e a ciência em todos os ambientes, e eles trabalham mais do que pensas, pois são co-criadores da eternidade. Aos homens que receberam corpos materiais, dizemos com muita alegria e amor a todos, que comecem seu despertamento em seus lares, entendendo-se uns com os outros e preparando, se for o caso, seus filhos, para os grandes trabalhos do futuro. Aqueles que não tiveram a oportunidade de reunir-se em um lar com cônjuge e filhos, que abracem outros trabalhos e sigam avante. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Marcos 5:19. O que devemos entender sobre isso? Que devemos sempre estar presentes no lar e anunciarmos sempre o bem que recebemos do Senhor, no sentido de estimular os companheiros de jornada para a crença nas coisas espirituais. O lar, tornamos a dizer, é a célula da sociedade. Procura viver bem dentro dele,
que essa harmonia se irradiará para todo o teu caminho. Adora a Deus, e podes mesmo adorar a Jesus, mas, faze o que ele sempre faz, trabalha constantemente, por dentro do coração e por fora, para que possas adorar em espírito e verdade ao Criador de todas as coisas. Felicidade, somente se faz e se sente no labor do bem, no amor sem fronteiras e na caridade que sempre salva. Se os homens já descobriram no trabalho a base da própria vida, do bem-estar social, como poderiam os anjos do Senhor ficar na inércia? O trabalho dos espíritos puros, não cabe à mente humana entender. Os seus pensamentos, educados na harmonia divina, se irradiam com mensagens por toda a criação, e os seres menos despertos absorvem alguns raios das suas poderosas mentes. Aí, tudo melhora. Quando os pensamentos dos espíritos puros chegam à Terra, tudo se modifica. O comportamento dos homens, a lavoura, a pecuária, a amizade, o amor, a caridade, enfim, tudo toma uma tonalidade benfeitora e os povos se entrelaçam mais na fraternidade, como se as línguas houvessem se fundido numa só. Se tens alguma tendência para a inércia, foge dessa prisão das trevas e trabalha, se possível for, ingressando nos movimentos da caridade, sem barreiras de crença e de partidos, para que Jesus seja sempre o Cristo de Deus, na cidade do teu coração. Fim.